Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito tempo aí que não se fala. Vocês devem ter recebido aí o convite para o compromisso. Eu marquei recorrente toda semana, mas obviamente não é toda semana que a aula é síncrona. Eu marquei toda semana só para facilitar o gerenciamento lá no Google. E aí eu adicionei todo mundo ao evento, né, que é a aula DCC 603, ERE, né, de ensino remoto emergencial. E parece que funcionou, que eu acredito que vocês tenham entrado antes de mim, né? Eu não tive que aprovar quase ninguém, eu acho que eu aprovei 2 pessoas só. Sim, acho que Tá funcionou. certo? Vocês entraram mais? Funcionou, né? É melhor porque eu não preciso ficar aprovando, não preciso interromper toda hora. Quando alguém entra atrasado, eu tenho que aprovar, entrar aqui na chamada. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu tenho alguns avisos e lembretes, depois eu vou falar sobre a prova 1, né, que é quarta-feira agora. Lembrando que eu estou gravando a aula, então estou gravando no outro computador aqui, como eu tenho o costume de fazer. E depois que acabar a aula, eu disponibilizo lá no site. Eu compartilhei minha tela, vocês devem estar vendo minha tela. Sim, estamos sim. Deixa eu achar os slides aqui. Vou começar com alguns avisos. Começar com alguns avisos e lembretes, algumas coisas até que eu deveria ter falado na aula 1 e acabei esquecendo, ou coisas que eu falei, mas como tem muito tempo, pode ser que vocês já tenham esquecido. Eu vou relembrar. É uma coisa que eu não falei, mas é porque eu não tinha definido ainda, era a estagiária da disciplina, o estagiário, no caso estagiária, que já foi definida, é a Amanda Damasceno Santana, não sei se vocês conhecem. Ela fez graduação aqui no DCC, fez mestrado aqui no DCC também, e agora ela está no primeiro ano de doutorado aqui no DCC e vai ser estagiária. O meu esquema com a estagiária primeiro eu compartilho todos os arquivos com ela, tanto o Dropbox, que eu uso para gerenciar alguns arquivos, quanto o Google Drive, que eu uso para gerenciar outros arquivos da disciplina. Inclusive os forms, por exemplo, está tudo compartilhado com a estagiária. A senha do e-mail também, então ela tem acesso a tudo da disciplina, basicamente. Então ela é capaz de responder os e-mails se vocês mandarem. Então não precisa se preocupar em mandar e-mail especificamente para ela. Pode mandar para o e-mail da disciplina, que é o disciplina.eduardo@gmail.com, que ela tem acesso e ela pode responder e-mails. Não sei, acho que alguns de vocês já receberam algum e-mail dela. E ela também ajuda em coisas como correção de exercício, correção de trabalho. Então, cada exercício eu discuto com ela o que é o exercício, mostro para ela os slides, explico para ela como que eu geralmente corrijo, quais critérios de correção que eu geralmente adoto. E aí ela faz a correção, pode ser que alguma coisa ela tenha dúvida, ela anota, passa para mim, mas pode ser que eventualmente também alguma correção, ela me passa a nota, pode ser que a nota está mais baixa ou mais alta do que eu esperava, aí se vocês perceberem alguma coisa assim, pode mandar um e-mail pedindo uma recorreção que eu discuto com ela cada caso, porque às vezes tem alguns detalhes que ela tem que tomar a decisão se ela vai penalizar ou não. Então, se vocês se sentirem prejudicados de alguma forma, pode mandar e-mail que eu verifico os casos mais polêmicos. Mas, tipicamente, a maioria é tranquila, ela corrige e já lança a nota. E quando tem algum problema que ela percebe, ela costuma anotar na planilha, eu vou lá e dou uma conferida. Então, a Amanda é estagiária. Não sei se vocês conhecem ela, deixa eu ver se tem uma foto dela aqui, já que ela é minha aluna há muito tempo, ela fez iniciação científica comigo, depois ela fez mestrado, e agora está fazendo doutorado, então tem um bom tempo que ela trabalha comigo. Deixa eu ver se aqui na página do laboratório tem uma foto dela, para quem talvez conheça, mas não está lembrando o nome. É essa pessoa aqui.
Então, como eu disse, ela fez graduação, mestrado e agora está no doutorado. Ela, inclusive, já foi estagiária nessa disciplina durante o mestrado, há uns 2 anos atrás, talvez. Então, ela já conhece bastante o funcionamento da disciplina. Então, muitas das dúvidas ela consegue resolver. Bom, facilita o meu lado também. Beleza? Então, a estagiária é a Amanda. Um lembrete sobre o trabalho prático, trabalho em grupo. O trabalho é em grupo de até 5 pessoas e o prazo para formar grupo é até quarta-feira agora. Eu acho que boa parte da turma já entrou em algum grupo, mas alguns não. Então, lembrando que tem que se organizar vocês aí, né, para entrar em algum grupo. Pode ser que tenha alguém na turma que não conheça os colegas, porque é de outro curso, algo assim. Ou não sabe quem está matriculado na disciplina, e pode mandar e-mail para mim, por meio da disciplina, falando, não, estou sem grupo, será que tem algum grupo que está precisando de integrante, que eu possa entrar? Eu tento colocar as pessoas em contato. Se eu não me engano, vocês criaram, não sei se foi essa turma ou outra, mas é comum se criar um grupo de WhatsApp também, então se quiser pode mandar para mim, eu repasso para o resto da turma, já que eu tenho já o e-mail da maioria de vocês, através dos exercícios que vocês entregaram e através do formulário que vocês preencheram. Então, posso tentar criar esse link entre pessoas que estão sem grupo e querem entrar em algum grupo, ou alguém que já formou um grupo de 2 pessoas, ou de 3, ou de 4, e ainda tem espaço para mais integrantes e que esteja procurando por alguém para completar os 5. Então, pode mandar e-mail que eu tento facilitar isso. Quem não entrar em nenhum grupo até quarta-feira, que é o prazo máximo, aí eu vou formar grupos aleatórios. Isso nem sempre funciona bem, porque eu costumo lançar aleatório mesmo, e aí você pode cair num grupo com pessoas fantasmas, que não está acompanhando o curso. Então, eu sugiro não se arriscar. É melhor você tentar entrar num grupo, tentar formar um grupo, do que se arriscar a entrar num grupo aleatório e cair num grupo onde as pessoas não estão acompanhando o curso. A lista de temas está aqui na página, não sei se vocês repararam. Então, aqui no final, acho que eu mostrei na aula 1, mas só para lembrar, eu tenho a lista de temas aqui, se não me engano, com 16 temas, 14 ou 16. São 14. Eu tenho outros temas que, se por um acaso faltar tema, eu posso incluir aqui também. Eu incluí os 14 mais clássicos, mas eu tenho uns 3 ou 4, um pouco mais complicado de explicar, mas eu posso incluir se precisar. Eu posso mesmo criar mais temas também. E eu disponibilizo aqui também a alocação de quem já mandou e-mail. Então, o que eu coloco em verde aqui em cima são os temas que não estão alocados, na verdade, que estão alocados para alguém. Que é isso, né? Esse aqui está desatualizado, na verdade, o verde é o que está livre. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Então, é só atualizar, já resolve. Isso aqui. Não deve estar desatualizado, porque eu acho que eu recebi um e-mail recente da urna eletrônica, que já está verde aqui, mas na verdade deveria estar amarelo. Acho que o resto deve estar certo. Acho que o último e-mail que eu recebi foi da urna eletrônica. Mas, de qualquer forma, essa planilha aqui já tem os grupos que já foram me mandando e-mail, e o que está verde é que está disponível, exceto a urna eletrônica, que eu acho que eu recebi um e-mail hoje ou ontem de um grupo escolhendo esse tema. Então, tem a alocação aqui, tem a lista de temas. Se o grupo quiser propor um novo tema, fica à vontade. Então, o conjunto de temas ali não é fechado. Eu acho até interessante quando o grupo propõe um novo tema, que aí eles têm liberdade de escolher um tema que eles se interessam mais ou que se identificam mais. Então, o tema em si, para a disciplina, é bem amplo. Pode ser qualquer tema, desde que você consiga desenvolver e mostrar os conceitos da disciplina. Se for do trabalho, mostrar os conceitos da disciplina naquele tema. Hoje em dia tudo é software, né? Então você consegue fazer o software para quase tudo. Então a lista não é exaustiva, obviamente. Sempre é possível encontrar uma nova área onde você consiga propor um tema de desenvolvimento de software. Beleza? Alguma dúvida sobre o trabalho, pessoal? Eu lembro que algumas pessoas mandaram e-mail,
sobre tecnologia, sobre algumas coisas relacionadas ao trabalho, mas eu acho que eu respondi os e-mails que chegaram. Bem, vamos lá. Então, o trabalho tem que formar grupo até quarta-feira, então tem 2 dias. Então, coloquei esse slide aqui para lembrar de falar disso. Então, tem 2 dias para vocês formarem grupo. Acho que metade da turma, mais ou menos, ou mais da metade, já entrou em algum grupo, mas ainda tem uma parte significativa dos alunos que não entraram em grupo nenhum ainda. Eu coloquei em negrito aqui o prazo, né, que é essa quarta, formar o grupo. E coloquei em negrito aqui o dia 23/6, que até lá eu acho que não deve ter aulas síncronas, a não ser a prova. Talvez eu não lembre de falar sobre isso durante a prova. Então já fica lembrando aí que dia 23/6 é uma aula síncrona, que vai ser a apresentação parcial dos grupos. Então tem que apresentar entre 3 e 5 minutos, mínimo 3 minutos, máximo 5 para cada grupo. Na apresentação parcial não precisa todos os integrantes falar, pode eleger um integrante do grupo para falar, principalmente se o grupo é de 5 pessoas, por exemplo. É difícil todo mundo falar em 5 minutos. Não pode eleger alguém para falar, porque a nota vai ser para o grupo. E focar principalmente no planejamento e nos requisitos do sistema, que é o que foi visto até agora. Então, a parte de modelagem, implementação, teste, não precisa explicar ainda na apresentação parcial. Focar mais na parte de como que o grupo pretende se organizar. Mais ou menos fazer aquilo que vocês fizeram no exercício do Trello, criar um conjunto de atividades, alocar pessoas, mas agora refletindo a realidade do trabalho em grupo. Apresentar esse planejamento e apresentar também como foi feito documentação de requisitos. Que a gente viu também até agora, a parte de requisitos funcionais, requisitos não funcionais, documento de requisitos, mais ou menos exercitando o conceito que a gente viu até agora. Então, a apresentação parcial, que é dia 23/6, síncrona, durante o horário da aula. Cada grupo tem de 3 a 5 minutos para fazer a apresentação. Ok? As outras datas estão mais longe, então quando estiver chegando mais perto, eu lembro de novo. Eu esqueci de falar na aula 1, acho que eu deixei para o final, acabei esquecendo, mas eu vi que a maior parte já preencheu esse formulário aqui. Acho que tem 52 respostas que eu li hoje de manhã. Mas quem não preencheu ainda, tem 60 matriculados, então deve ter alguns que não preencheram. Então, se eu preencher lá, me ajuda, não é obrigatório, é opcional, mas eu também não vou fazer nenhuma análise individual. Então, às vezes a pessoa fica com medo de responder e se expor de alguma forma, mas eu geralmente faço análise agregada ali para ver qual a porcentagem de alunos que são de computação, ou de sistema de informação, ou de engenharia, quais conhecimentos que a turma tem mais ou tem menos, né? Se tem experiência de estágio, experiência profissional de desenvolvimento de software, e se tem alguma parte que eu tenho que cobrir um pouco mais de profundidade, porque a turma, a maioria não domina, sei lá, como métricas, ou teste, ou qualidade de software. Então, eu olho mais aqueles questionários só para ter uma noção geral, agregada da turma, mas não fico olhando casos individuais, tipo, o José é um aluno que domina muito, ou a Maria é um aluno que tem dificuldade em teste. Eu não olho essas coisas porque não dá para dar o curso individualmente para cada um, né? Então, eu olho mais como que está a turma no geral para ver se eu tenho que me aprofundar um pouco mais em alguma parte. Mas como o curso está mais ou menos fechado, é até difícil, mas é difícil mudar nesse semestre, né? Mas serve também para as aulas de revisão e para os próximos semestres. Se eu ver que ao longo dos anos sempre os alunos vão ter dificuldade com determinada parte da matéria, aí eu vou melhorar nas próximas ofertas do curso para cobrir melhor aquela parte. Um campo aberto lá também que o pessoal pode preencher com coisas que eles querem ver, por exemplo, no curso, que às vezes eu não cubro, e aí eu posso no futuro colocar. Então tem esse formulário de caracterização e tem um campo lá que é usuário do Google, usuário do Gmail, para aulas síncronas. Então vi que a maioria já preencheu, quem não preencheu, colocar lá esse formulário aqui. Se eu consigo abrir para mostrar o que é. Aqui na aula 1, essa parte 3. Então, essa
Cadê? Essa pergunta aqui. Conta do Google que pretende usar nas aulas síncronas, porque aí eu já posso adicionar ao Meet, né? Adicionar a agenda do Google, o compromisso do Meet, e aí eu não preciso ficar aprovando cada um. Então, a maioria que eu não precisei aprovar, só teve uns 3 que eu tive que aprovar hoje. E aí facilita que, se alguém chegar atrasado, por exemplo, já entra automaticamente, sem precisar de interromper a aula para aprovar a entrada. Beleza? Então, quem não fez isso ainda, acho que são poucos, deve ser uns 10 no máximo. Tem aqui a parte 3 da aula 1. Uma coisa que eu percebi, eu coloquei esse slide aqui para lembrar de falar, é que, assim, não é peculiaridade dessa turma, não. Todo semestre tem, mas eu sempre gosto de ficar relembrando para evitar as penalidades, né? Então, teve algumas pessoas que perderam o prazo da entrega do exercício. Quando perde o prazo por um dia, quer dizer, atrasa um dia na entrega, a penalidade não é tão alta, é 20% do valor do exercício, então, basicamente, é 2/10 em 1, né? Então, não é tão grave. Mas se atrasar mais que um dia, aí a penalidade é 50% do valor do exercício. E teve casos assim, de pessoa que atrasou mais de um dia na entrega. Como vocês perceberam, o exercício é simples, é só ficar ligado, que não tem muito motivo para atrasar. Outra coisa que aconteceu, que é comum acontecer, mas eu sempre chamo a atenção também, é que os formulários pedem para colocar o nome e a matrícula. Algumas pessoas colocam só o nome ou só a matrícula. Então, nesses casos, eu penalizei também em 1/10, que é 10% do valor do exercício, e coloquei em vermelho para lembrar na planilha. Então, tem algumas notas em vermelho. Vou abrir aqui para mostrar. Eu coloquei vermelho só para a pessoa saber que teve alguma coisa errada com o exercício dela. Ou porque ela atrasou, ou porque ela não colocou o nome, ou algo assim. Aqui é a planilha de notas. Vocês devem ter percebido também que eu sempre disponibilizo as notas bem rápido. Então, eu até combino com o estagiário assim, a Amanda já tá ciente, então o exercício é para ser entregue na segunda, aí na terça ou quarta, a Amanda já corrige, eu peço para corrigir na mesma semana que foi entregue, e eu já lanço aqui também quinta ou sexta, então na mesma semana que o exercício foi feito, a gente já corrige, já lança as notas, nossa planilha sempre está atualizada, com no máximo uns 4, 5 dias de atraso. E aí eu estou colocando aqui em vermelho, como vocês podem ver, esses casos. Ou que a pessoa entregou com atraso de um dia, ou atraso de uma semana, ou não colocou o nome, ou não colocou a matrícula, ou algum outro problema que a gente viu. A gente falava, vamos colocar em vermelho aqui para o aluno saber que ele fez alguma coisa que não deveria. Mas nem sempre você vai fazer isso, não. Eu coloquei isso no início do semestre só para poder ser mais como caráter educacional mesmo, do aluno perceber e se corrigir para os próximos, não acontecer o mesmo problema, principalmente na prova, que atrasar um pouquinho o exercício não penaliza tanta nota, né? Ser 2/10 ali que não vai impactar tanto. Mas atrasar a entrega do TP, por exemplo, que vale 30 pontos, se não estou enganado, a penalidade é alta. Atrasar a prova também tem penalidade. Não colocar nome na prova tem penalidade. Então, se atentem a essas coisas que no exercício pode não fazer tanta diferença, mas na prova e no TP, que valem mais, a diferença já é maior. Beleza? Se o nome tiver vermelhinho ali na planilha, a nota está vermelhinha aqui, você não sabe por quê, pode mandar um e-mail que a gente tem tudo anotado, eu e a Amanda, do porquê da penalidade. Beleza? Alguma pergunta, pessoal, sobre isso? Se tiver alguma pergunta, pode usar o chat ou pode ligar o microfone se quiser. Professora Sibeli, boa tarde, tudo bem? Sim, pode falar. Não, eu só estou querendo perguntar para o senhor se tem alguma, eu não me lembro, se algum exercício vai ser descartado nesse combo de exercícios ou não. Boa pergunta. Eu não costumo colocar isso explicitamente, mas
tipicamente eu dou mais exercícios do que precisa. Então, ali na planilha, se vocês contarem, deixa eu dar minha planilha, tentar ver se eu consigo explicar como que funciona. Se vocês contarem quantas colunas aqui, tem 19, se eu não estou enganado. E aí a soma aqui é a soma dos 19, né, das 19 colunas, e a nota aqui é o dobro da soma, né? Então, por enquanto, a minha fórmula é essa. Então, mesmo que a pessoa tire 1 em todas as colunas, ainda assim vai dar 19 vezes 2 dá 38, e eu acho que o exercício é 40, né? Então fica faltando 2. É porque no final eu coloco algumas colunas a mais aqui, umas 2 ou 3 colunas, mas eu não prometo fazer isso, não. Então, às vezes eu falo, assim, pelo menos um assim, né? Para poder inteirar os 40. Mas eu costumo colocar pelo menos mais umas 2 colunas, do tipo participação, ou medalhas, e aí ou um exercício extra. E aí passa dos 40, mas de qualquer forma a nota máxima é 40. Então, de certa forma, se a pessoa não fez só um exercício e fez todos os outros e tirar total de todos os outros, ainda assim ela tem chance de tirar 40 em exercício. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu. É porque alguma coisa assim excepcional pode acontecer no dia e, sei lá, e a pessoa não conseguir fazer, entendeu? Em um exercício, não uma pessoa que vai ser constante, mas em algum ou outro. Assim, eu acho que essas coisas podem acontecer, eu entendo que a pessoa pode perder um exercício por algum motivo, mas eu também entendo que não é meta que todos os alunos fechem o semestre com 100 pontos. Então, se o aluno perder um exercício, vai perder ali 2 pontos, mas tudo bem, se tiver ido bem na prova, no trabalho, nos outros exercícios, ela vai ficar com mais que 90 ainda. Então, perder um exercício não é o fim do mundo. Eventualmente, eu coloco essas colunas a mais, como eu disse, né? Que não para aquele aluno que perdeu o exercício, mas para aqueles alunos que tirou, sei lá, perdeu um 10º só em algum lugar aqui, e aí no final ficou com 39,6. Aí aquela coluna a mais ajuda o aluno a arredondar para 40. Então, é mais nesse espírito, mas eu não vejo como uma meta também que o aluno tem que fechar 40 pontos de exercício, tem que fechar 10 pontos na prova, tem que fechar 30 no trabalho, então perder ponto na disciplina é normal. Inclusive, acho que eu falei com vocês, mas se não tiver falado, só para lembrar, eu disponibilizo as notas dos semestres anteriores aqui, então vocês podem ver, por exemplo, como que vai a turma no semestre passado, por exemplo. No passado foi um semestre bem atípico, que todos os alunos foram aprovados, todos ficaram com mais de 60, que não é tão comum na minha disciplina, sempre tem alguém que desiste no meio. Mas, dá para vocês terem uma noção de que a disciplina não é a intenção reprovar ninguém, então o normal é o aluno tirar mais de 60, mas também não é o objetivo que todo mundo passe com acima de 90 conceituais. Então, se vocês olharem na média, a nota sempre está acima de 60, não sei para os alunos que abandonam o curso em algum momento, mas raramente acima de 90. Vamos ver nessa turma aqui, que foi 2020/1. Esse tem algum acima de 90 aqui, tipicamente tem um, por exemplo. Então, sempre tem pessoas acima de 90, mas não vou facilitar demais para todo mundo ficar com acima de 90. E se vocês olharem como de exercício, que vale 40 pontos, dá para ver que poucos tiram 40, né? Tem um aqui que tirou 40 exercícios. Então, é possível tirar 40, mas não é para todo mundo. É aquele que realmente fizer todos os exercícios e não ficar perdendo exercício, muito menos atrasando com o exercício, etc. Beleza? Mais alguma pergunta sobre isso, pessoal? Nada. Bem, vamos lá para a prova, então. Prova 1. Então, quando é a primeira prova, tipicamente o pessoal fica perguntando, vai ser no Moodle, vai ser como? Vai ter que escanear, vou ter que ter um scanner, uma forma de digitalizar minhas respostas e mandar por e-mail, como é que vai ser? Então, na prova hoje eu costumo explicar, no geral, como que eu faço, para poder já virem preparado. Assim, já para tranquilizar, não é objetivo que a nota seja baixa. Então,
a prova vai ser fácil. Então, essa já é a primeira mensagem para tranquilizar. Não vou fazer prova difícil. A prova vai ser no nível dos formulários que vocês estão fazendo, ou talvez um pouco mais difícil, porque vai envolver mais matéria, né? Não só a matéria de uma aula, mas a matéria de 6 aulas até agora. Essa é a aula 7. Mas, para quem está acompanhando o curso, não vai ter dificuldade com a prova. Então, não precisa se preocupar quanto à dificuldade da prova, que a prova vai ser fácil. Nós já estamos no terceiro semestre de formato remoto emergencial, né? No início da pandemia, a gente achava que ia ser um semestre só, depois veio o segundo, agora já é o terceiro. Então, algumas coisas já estão, de certa forma, ficando mais estáveis, vamos dizer assim. Então, no primeiro semestre remoto emergencial foi meio caótico. Aí, no segundo semestre, eu aparei algumas arestas que estavam no curso, principalmente em relação à parte de avaliação. Agora já está no terceiro semestre, então já tenho mais ou menos um formato que eu acho que funciona. Então, o formato é síncrono. Eu até experimentei num semestre a prova assíncrona, mas eu achei um pouco estranha a prova assíncrona, porque dava a impressão que era lista de exercício, não era prova. Então, eu falei, não, prova para mim tem que ser síncrona. O problema que algum aluno pode não conseguir ficar síncrono durante o horário da aula, durante o dia da aula, que é dia 9, quarta-feira, de 17 a 18h40. Então, pode ter esses casos excepcionais de algum aluno que não consegue fazer a prova nesse dia, nesse horário. Aí, para isso, o plano B é a prova substitutiva no final do semestre. Então, acaba contemplando bem esses casos de algum aluno que, por algum motivo, não consegue ficar sincronamente. Mas, se for pensar na época do presencial, também era assim, né? Eu dava a prova presencial em um determinado dia da semana, e sempre tinha alguém que ficava agarrado no trabalho, agarrado no trânsito, ficava doente, perdia a prova, e aí tinha a repetição da prova no final do semestre. Então, não mudou muito. Eu acho que a prova síncrona funciona melhor para ter esse espírito que é prova, não é uma lista de exercício. Eu tenho usado o Google Forms, eu acho que funciona melhor do que o Moodle. Alguns alunos sempre perguntar, mas os professores tal usam Moodle e já está acostumado. Acho que é gosto pessoal, então eu não confio muito no Moodle. Assim, eu acho ele instável, justamente na hora que a gente mais precisa dele, ele fica instável, fica lento, enquanto o Google Forms ele é mais estável, então confio mais. E não é muita dificuldade para vocês, como aluno, fazer no Google Forms. Né? Dá para fazer no celular, só requer uma autenticação do Google, mas hoje em dia, acho que praticamente todo mundo, principalmente da área de TI, né? Tecnologia da informação, tem conta no Google, está acostumado a logar no Google em algum momento para fazer alguma coisa. Então, o Google Forms é muito parecido com os formulários que vocês têm feito. Normalmente eu coloco também 10 questões por formulário. A diferença é que, em vez de ser uma prova de 10 questões, vai ser 4 provas de 40. Cada formulário com 10 questões dá 40 questões no total. Vão ser 4 partes. Uma parte para cada capítulo do livro, para cada aula teórica. Então, até agora a gente viu 4 capítulos, né, do livro, 1, 2, 3 e 4, que é a introdução à engenharia de software, requisitos, processos e métodos ágeis. Se não me engano, foram esses 4 capítulos. 4 partes, a prova vai ter 4 partes, cada parte com aproximadamente 10 questões. Se fossem todas as questões fechadas, seriam 10 por parte, mas eu costumo colocar alguma questão aberta, e aí quando eu coloco questão aberta, tem peso 2. Então, tipicamente, uma parte que tem uma questão aberta vai ser 8 questões fechadas e uma aberta. E aí dá as 10, pensando que a questão aberta tem peso 2. Beleza até aqui? Então, vocês vão ter que responder 4 links para 4 Google Forms, que são as 4 partes. Cada aluno vai receber 4 links diferentes. Então, eu faço um mecanismo de sorteio para cada aluno pegar uma prova diferente durante o horário da aula. Então, nos primeiros 10, 15 minutos da aula, eu faço essa explicação de novo e faço o sorteio. E aí sobra aproximadamente 80 minutos para vocês fazerem a prova, que é aproximadamente 20 minutos por parte. Eu considero mais que suficiente. Se a pessoa não tiver problema de internet, não tiver nenhum contratempo durante a prova, 20 minutos é mais que suficiente. Na verdade, eu acho que a prova dá para ser feita em 10 a 15 minutos cada parte. Alguém Professor, quer comentar? são 10 questões, então?
aproximadamente 10 questões por parte. Então, no total, 40 questões. questões a prova. Isso. Beleza, obrigado. Vocês já fizeram um questionário aí, né? Esses questionários também parecidos e vocês devem ter percebido que esse questionário dá para ser respondido em 10 minutos, mais ou menos. Quando a pessoa demora um pouco mais para consultar o material, uns 15 minutos. Então, é o mesmo esquema da prova, não vai ter nenhuma surpresa nesse aspecto. O tempo é mais que suficiente, os 80 minutos para as 4 partes, 20 minutos por parte. Ok? A prova é síncrona, então, obviamente que o justo é todo mundo fazer durante o período da aula, de 17 às 18h40. Mas e se eu atrasar? E se minha internet acabar? E se a luz faltar aqui no meu prédio e eu me atrasar? Você vai sofrer penalidade por causa disso, porque você vai usar mais tempo que os seus colegas. Então, não tem como eu checar se realmente faltou luz no seu prédio ou se realmente a sua internet ficou instável. Então, entregou até 18h40, beleza. Entregou depois de 18h40, tem penalidade. A forma de penalização aqui eu achei mais justo ser em relação aos minutos, porque às vezes a pessoa clica o send lá às 18h40, mas há um delay, né, uma demora na entrega, e aí chega para mim às 18h41. Aí esse é aquele problema. Eu vou penalizar pelo atraso ou não vou penalizar? Então, a penalização, ao invés de ser linear, como é no caso do exercício, todo mundo recebe a penalidade de 20% pelo atraso, aqui a penalidade é por minuto. Então, se atrasou 1 minuto, você vai perder 1% do valor da prova. Então, é 1/10 em 10. Atrasou 5 minutos, 5% do valor da prova, que é meio ponto. Então, não é tão impactante você atrasar até 10 minutos. Se atrasar mais que 10 minutos, começa a fazer uma diferença. Se atrasar mais que meia hora, por exemplo, 30 minutos, você já vai ter uma penalidade grande. Se atrasou, sei lá, 3 horas, já nem precisa entregar a prova, porque as 3 horas já deu mais que 100, né? 3 vezes 6, não deu, né? Você deu mais que 100. Então, 2 horas já deu mais que 100, né? 120. Então, já deu 120 minutos, 120%, que já zerou a prova. Então, a mensagem é, pode atrasar? Pode. Vai atrasar alguns minutos. Não vai ser tão impactante assim. Se atrasar muitos minutos, vai ser. Aí, talvez é melhor nem entregar e esperar a prova substitutiva no final do semestre. O atraso é computado em cima da última parte entregue. Então, até por isso eu criei esse esquema de parte, porque aí, se o aluno entregou 3 partes dentro do tempo, beleza, garantiu 75% da prova. Ou pelo menos a entrega é 75% da prova. A 4ª parte não conseguiu entregar por algum motivo, então talvez nem valha a pena entregar aquela parte. Se aquela parte atrasou 5 minutos, você vai sofrer penalidade de 5 minutos. Pegou 3 dentro do tempo, já garantiu 75%, uma parte só atrasou, você vai ter o atraso em cima daquela parte que atrasou. Mas aí a porcentagem vai ser o percentual da prova, né? 10 pontos. Então, não o percentual da parte. Então, dependendo de quanto tempo for atrasar, é melhor nem entregar a última parte, ficar só com as 3 primeiras mesmo. Beleza, pessoal? Parece um pouco complexo, mas vocês vão ver que, no fundo, o mecanismo tem funcionado bem. Então, nos semestres anteriores, raramente tem gente que atrasa mais que 5 minutos. É muito raro alguém atrasar mais que 10 minutos. Agora, atrás de 1, 2, 3 minutos é muito comum, mas eu acho que os alunos já sabendo dessa regra, já não se preocupam tanto em entregar com um pouquinho de atraso. Mas não recomendo não. Então pode acontecer um imprevisto de você ficar sem internet justamente ali na hora de entregar. Então acabou uma parte, entrega o mais rápido possível para garantir aquela entrega. Beleza? Essa é mais ou menos o funcionamento da prova. Eu vou explicar de novo, como eu disse, na quarta-feira, no início da aula, uns 10 minutinhos no início da aula, e depois 80 minutos, mais ou menos, para fazer a prova. Se tem alguma pergunta sobre isso? O Celso perguntou se são questionários diferentes. Sim, são 4 links para 4 Google Forms. É como se vocês tivessem esses 4 links aqui, ó. Do Q1, Q2, Q3, Q4 que vocês fizeram. Então, cada um tem um link, né? Cadê onde está? Na aula errada aqui, né?
como se fossem esses 4 links aqui. Então, eu crio uma planilha com a matrícula do aluno e 4 links na frente. Então, basicamente, é assim que você vai saber qual que é essa prova. Então, você vai lá, procura sua matrícula e responde os 4 links que tem de 4 Google Forms. Eu abrir o Google Forms, vai aparecer... Esse aqui já está fechado, né? Vai aparecer as 10 questões. Acho que a Amanda já fechou os questionários, talvez, né? Esse aqui está aberto. Então, ao abrir, vai ter a mesma coisa. Nome, matrícula, 4 questões, numerado de 10 questões, né? Aliás, numerado de 1 a 10. A diferença é que, em vez de ser 10 questões fechadas, pode ter questão aberta no meio aqui. Vão ser 4 links para 4 Google Forms diferentes para cada aluno. E os links vão ser diferentes. Então, as provas não vão ser iguais, né? Obviamente, os links são diferentes, as provas são diferentes. Então, eu faço um conjunto X de provas e saio sorteando aqueles links entre os alunos. Eu faço esse sorteio no início da aula também. Às vezes tem uma preocupação, acho que, não sei se vocês vão ter, mas só para esclarecer, às vezes tem a preocupação de, e se minha prova for mais difícil que a do meu colega? Então, eu tento fazer as provas mais ou menos com o mesmo grau de dificuldade. Apesar de serem provas diferentes, são provas com o mesmo grau de dificuldade. Então, tem estatísticas do semestre anterior de qual questão é mais fácil, qual questão é mais difícil. Então, eu levo isso em consideração. Então, o meu mecanismo de criar as provas pego o aproveitamento da questão, classifico ela entre fácil, médio e difícil, e aí distribuo as provas de tal forma que todo mundo pega a mesma quantidade de questão fácil, questão média e questão difícil. Para não prejudicar ninguém. Obviamente, você pode dar azar e cair uma questão que você não estudou. Não tem como ter sobre isso, né? Então, isso fecha a parte dos avisos. Mas eu tenho aqui uma outra sequência de slides, que é o que eu costumo fazer para revisão de prova. Mas hoje deixamos. Então, se alguém quiser, em qualquer momento, quiser escrever uma parte da matéria, dúvidas específicas, ou questionar a matéria, fique à vontade de interromper. Os aqui eu coloquei só mesmo para lembrar, ou ajudar vocês o que vai ser a prova, e ao mesmo tempo, se Voltou, professor. voltou? Voltou. Voltou sim. Meu computador aqui tá meio estranho, não sei se é a minha internet. Pareceu a internet, professor. Do jeito que você foi travando. Eu tinha parado onde? Eu tinha começado essa parte aqui, não, né? A tela não está sendo compartilhada. Não sei se... eu estou na faculdade aqui, mas deve ser que a internet que eu estou usando, o Wi-Fi não está aqui. Eu não estou conseguindo compartilhar, eu acho que vou ter que sair e entrar de novo. Estão ouvindo aí ainda? Sim. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para outro computador. Vamos ver se vai funcionar. Eu desligo o microfone aqui e ligo lá.
Deixa eu tentar compartilhar aqui de novo. Talvez voltou agora. Estão vendo a tela de novo? Agora foi. Beleza. Acho que eu não tinha começado a explicar aqui ainda, então só lembrando que esses slides estão disponíveis aqui na página e a aula de hoje é mais para tirar dúvidas sobre a prova. Então, qualquer dúvida que tenham sobre a prova, sobre a matéria, sobre o questionário, fique à vontade para perguntar. Beleza? Não estou muito confiando nessa internet que ela vai funcionar, mas daqui a pouco eu olho aqui de novo e se tiver caído, vocês me dão um sinal que eu volto e recomeço. O Celso perguntou se vai ser gravado. Eu estou gravando em outro computador. Então, espero que ainda esteja sendo gravado em outro computador. Aí depois eu disponibilizo o vídeo. Vou disponibilizar sem edição para não me dar muito trabalho, mas aí vocês pulam essa parte que deu problema de internet. Bem, vamos lá, pessoal. Então, revisão para a prova 1. Basicamente, eu vou passar o que foi coberto na disciplina até agora, aula a aula. E aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma aula específica, pode ligar o microfone e perguntar. Ou coloca no chat, que depois que eu passar pela explicação, eu vou lá no chat e dou uma olhada. Então, na revisão da prova 1, passando aula a aula, na aula 1 não tem matéria, porque a aula 1 foi só a apresentação da disciplina. Eu falei sobre o livro, sobre critério de avaliação, sobre o trabalho prático, sobre exercício, então não tem nenhuma matéria na aula 1. A matéria mesmo começou a partir da aula 2, que é o capítulo 1 do livro Somerville, misturado com um pouquinho do capítulo 1 do livro do Presma. Então falei sobre engenharia de software no geral, pelo menos a aula cobre essa parte, né? O que é engenharia de software, a estrutura da engenharia de software, essa parte que até, inclusive, eu peguei o livro do Presma, que ele mostra aquela estrutura em pirâmide, as atividades comuns de desenvolvimento de software, requisitos, modelagem, arquitetura, implementação, teste. São coisas introdutórias da engenharia de software, conceitos básicos da engenharia de software que a gente vai indo, vendo ao longo do curso. Coloquei alguns slides aqui só para relembrar de algumas coisas que foi falado, e aí também para instigar, caso vocês tenham alguma dúvida sobre essa parte, aproveitar para perguntar. Então, o que é software? Programa de computador e documentação. Chama muita atenção no curso para a questão da documentação, então isso vai ser cobrado ao longo de todo o curso, então não é no trabalho prático, por exemplo, não é entregar só o código compilando, é entregar também a documentação que acompanha isso. Na verdade, nesse curso de engenharia de software aqui, eu acho que mais de 80% vai ser documentação. Então, programar, eu assumo que vocês já programam. Vocês já fizeram disciplina de programação, já aprenderam a programar. Então, o programa faz parte do software, sim, mas para essa disciplina nós vamos focar em documentação, parte de requisitos, modelagem, arquitetura. São coisas que acompanham o software, que documentam o software. Tem várias classificações de software, uma que eu usei, o Somerville apresenta o capítulo 1 entre produtos genéricos e produtos encomendados. Por exemplo, produtos que são feitos para um nicho de mercado, são os produtos genéricos. E o produto encomendado é aquele que foi encomendado para uma empresa para atender o seu problema específico. Boa parte do curso a gente vai assumir mais a questão dos produtos encomendados, mas muitos dos problemas que tem a ver com produtos encomendados também se aplicam a produtos genéricos. Mas o TP, por exemplo, a gente imagina um produto encomendado, o tipo uma clínica médica chegou e te encomendou um software para aquela clínica médica. Um supermercado chegou e te encomendou um software para aquele supermercado. Então, pensando aí em produtos encomendados, mas lembrando que muitos do software também são feitos para um nicho do mercado, tipo criar um software de e-mail para qualquer pessoa que precise de um e-mail, criar um Microsoft Office, qualquer pessoa que precise de uma planilha eletrônica, de um editor de texto. Na aula 2 também, que é a aula mais introdutória, muitas das coisas giram em torno de motivações, né, de o que é importante. Então, o livro Somerville
discute bastante a questão de sistemas críticos. Por que a engenharia de software é tão importante? Muitas vezes o software ele lida com coisas críticas, com coisas que não podem falhar, como a parte de equipamentos médicos, por exemplo, que está lidando com vidas, né? Software que lida com vidas aí no hospital, que dá apoio ao médico em tomar decisão, ou que controla mesmo algum equipamento para cirurgia, ou o que quer que seja. Então, são sistemas que não podem falhar. O sistema bancário também, né, um outro exemplo, um outro contexto. Então, também é considerado um sistema crítico. Você também viu ao longo do livro, discute bastante essa questão de sistema crítico. Se vocês leem o livro, vocês vão perceber isso. Nas aulas, às vezes, eu deixo um pouco de lado, porque muitos conceitos que se aplicam ao sistema crítico, na verdade, se aplicam a qualquer sistema. Então, é importante desenvolver software com qualidade. Então, não fico batendo na tecla a todo momento que o sistema é crítico. Mas você também viu em todo capítulo, ele tem uma seção, uma parte, onde ele foca bastante nessa questão de que sistemas de software, às vezes, não podem falhar por serem críticos. Essa parte aqui da aula 2, eu peguei do livro do Presno. Ele organiza a engenharia de software, ou apresenta a engenharia de software nessa estrutura de pirâmide, onde o foco é na qualidade. Aí, em cima da qualidade, tem processos que resolvem o que deve ser feito para atingir o software de qualidade. Aí, em cima dos processos, tem os métodos, que diz como vai ser feito. Então, o processo, a ideia é o que, quais são as atividades, e os métodos é como. E para apoiar os métodos, tem as ferramentas que dão apoio a atividades da engenharia de software. Então, acho essa apresentação do Presma bem legal, por isso que eu coloquei na aula 2, apesar do curso focar 90%, a maior parte no livro do Somerville, com algumas coisas do livro de OML. Essa parte do Presma, no capítulo 1, acho bem interessante, então eu peguei e coloquei também para completar. Ao longo do curso, a gente vai ver várias atividades da engenharia de software, por exemplo, engenharia de requisitos, a gente já viu. Então, essa slide aqui é para relembrar sobre a engenharia de requisitos, que tem estudo de viabilidade, licitação de requisitos, especificação de requisitos, validação dos requisitos, os resultados dessas atividades, relatório, modelo de sistema, requisito de usuário de sistema, documento de requisitos. Então, isso aqui, no capítulo 1 do livro Somerville, que foi dado na aula 2, é bem superficial. Por outro lado, chega no capítulo 2 do livro Somerville, que é a aula 3, a gente já viu isso aqui com mais detalhe, né? Essas atividades e esses resultados. Depois dos requisitos vem a modelagem. A gente não chegou lá ainda, mas no capítulo 1 do livro Somerville já passa sobre as atividades principais. Acho que no capítulo 2 também. Na verdade, o capítulo 2 deve ser processo, né? Eu estou me confundindo. E o 3 deve ser requisitos. Ou 4 requisitos. Não me lembro direito qual que é a estrutura, mas tudo isso está nos 4 capítulos. A gente não viu modelagem ainda. E aí, logo nos capítulos iniciais, ele fala sobre as atividades, fala de requisito, fala de modelagem, bem breve, né? Porque ele vai voltar nessas atividades em mais detalhe depois, em outros capítulos. Então, aqui na aula 2 foi bem assim, superficial, para dizer o que é modelagem. É você criar modelos que representam o software. Aqui estão alguns exemplos de modelo. Por enquanto, a gente não precisa se preocupar em entender esses modelos, porque quando chegar nas aulas de UML, a gente vai ver em detalhes o que é esse modelo. Um diagrama de classe e um diagrama de colaboração. Também na aula 2, a gente vê um pouco sobre implementação, que é transformar os modelos da fase anterior em código. Não é um curso de programação, eu canso de falar isso. Não venha para o curso com a expectativa de aprender a programar, porque eu estou assumindo que todo mundo já sabe programar e não vou ensinar ninguém a programar. Por outro lado, eu vou ensinar, vou cobrir a parte de boas práticas para escrever um código que seja legível, seja de qualidade, que seja fácil de entendimento por outras pessoas que não só a pessoa que escreveu. Então, a ideia da implementação aqui na engenharia de software não é ensinar a programar, mas sim práticas que devem ser seguidas para você escrever um código de qualidade que outras pessoas consigam entender facilmente, além da pessoa que escreveu o próprio código. Então, disciplinas que ensinam a programar,
PDS, PO, programação modular, programação de computadores, tem vários ao longo do curso, seja em você de computação, seja de sistema de informação, ou mesmo em engenharia, sempre tem algum curso de programação ali. Programação de computadores, por exemplo, em PO, eu acho que tem em várias engenharias. Outra atividade de desenvolvimento de software que foi vista rapidamente na aula 2, que a gente vai ver ao longo do curso em mais detalhes, é verificação e validação, que engloba testes. Então, nessa aula 2, foi só passando rapidamente sobre as atividades, mas são atividades que a gente vai ver de novo com calma mais para frente no curso. E, finalmente, o Somerville coloca como atividade também comum a questão de manutenção e evolução. Então, ele coloca essa atividade como importante e argumenta que, hoje em dia, o software, normalmente, ele não é desenvolvido do zero. Ele é feito a partir de outros softwares. Então, na verdade, um software para atender um novo cliente, ele é manutenção e evolução de um software pré-existente. Então, eu uso de software mantendo, evoluindo o software para atender novas necessidades, novos requisitos, até mesmo novos clientes. Então, ele coloca como manutenção e evolução uma atividade-chave na engenharia de software, que é, inclusive, a atividade mais cara da engenharia de software, você manter o software por vários anos. Como eu disse, pessoal, essa aula foi basicamente a aula 2, né? Basicamente o capítulo 1 do livro Somerville, com algumas coisas do capítulo 1 do livro do Presma, mas especificamente que era a pirâmide que representa a estrutura da engenharia de software, que está no capítulo 1 do Presma. Que são os 2 livros mais populares de engenharia de software, para curso de engenharia de software. Hoje, canal, deixa eu dar uma ida aqui no chat para ver se eu ainda estou com a internet e se alguém tem alguma dúvida. Então, está tudo certo, né, pessoal? Tem a postagem do Celso aqui sobre a gravação da aula. Vamos lá, o que foi a aula 3, então? A aula 3 foi processo de software. Na verdade, o processo é o capítulo 2 do Somerville, que eu sigo a ordem. Que é basicamente o que fazer para chegar no produto de software. Então, na visão do Presma, lá é o segundo nível, que é o que deve ser feito. Basicamente, as atividades. Então, o processo é um conjunto de atividades que leva como resultado o produto de software. Essa é a definição do livro Somerville, que está no capítulo 2. O processo preocupa com o que fazer e também com quem fazer. Então, é mais ou menos aquela ideia de você criar atividades e mapear os responsáveis por aquela atividade. Não precisa ser a pessoa exata, no trabalho em grupo vocês vão colocar a pessoa. Mas quando você modela um processo, isso aqui pode ser um papel. Isso aqui, essa tarefa aqui, o responsável é o inspetor de qualidade. Essa tarefa aqui, o responsável é o arquiteto de software. E se o arquiteto vai ser o José, a Maria ou o João, não importa muito. Então, no processo tem que ficar bem claro o que deve ser feito, quem vai fazer aquilo, o papel de quem vai fazer e quando. Então, o processo tem uma sequência de atividades, vamos dizer assim, o que precede o quê. O quando aqui também, quando você vai modelar para um processo específico, você pode colocar as datas mais precisas, mas um modelo de processo genérico, o quando aqui pode ser simplesmente a ordem, né? Primeiro eu vou testar, depois eu vou implementar. Ou primeiro eu vou levantar os requisitos, depois eu vou implementar. Então, dependendo do seu processo, você coloca uma ordenação, que é o quando aqui. O processo não foca em dizer o como. Então, lembrando lá da figura do Presma, o como é respondido pelos métodos, não pelo processo. Apesar de ter vários modelos de processo na literatura de engenharia de software, é importante lembrar que cada empresa deve ter o seu próprio processo, que não existe um processo ideal. Então, as organizações, de certa forma, eles se inspiram em boas práticas de modelagem de processo e criam o seu próprio processo para a sua empresa em específico. Então, achar que o processo do Google é ótimo e por isso eu vou usar na minha empresa, eu vou usar em todas as empresas do mundo, não vai funcionar, não é essa a ideia. A ideia é que você estude o contexto da sua empresa e crie o processo que se adequa bem à sua empresa, ao tamanho da sua empresa,
ao tipo de produto que você desenvolve, ao perfil dos seus profissionais, da sua equipe. Então, não tem um processo ideal, a ideia é que você customize os processos ou use em boas práticas de processo e crie o processo da sua empresa que precisa ser otimizado ao longo dos anos. A gente vai ver isso mais no final do curso, na parte de melhoria de processo de software. Essa ideia de melhoria contínua, você sempre está melhorando o seu processo para atingir produtos de melhor qualidade. A gente viu 6 modelos de processo que são clássicos na literatura. Você também viu, pelo menos, foca nesses 6. O Cascata é o mais conhecido deles, o mais clássico, um dos primeiros, que segue essa ideia sequencial. Então, pega as principais atividades de desenvolvimento de software e coloca em sequência. Desenvolvimento de requisitos, definição de requisitos, modelagem, implementação, teste e manutenção. Essa foi uma das primeiras ideias de modelar processo documentados na literatura de engenharia de software. Depois, com o tempo, percebeu que esse processo não funcionava muito bem e foi surgindo variações. Então, a segunda opção é o desenvolvimento incremental. Cada processo desse, ou cada modelo de processo desse, está numa seção do livro do Somerville. Na verdade, acho que ele divide em duas categorias. Os 3 primeiros ele chama de processos gerais, e os outros 3 ele chama de processos que lidam com mudanças. Está tudo lá no capítulo 2 do livro de Somerville. Então, o desenvolvimento incremental seria parecido com cascata, mas em vez de ser sequencial, você vai incrementalmente construindo seu software. Iterando aqui, né? Fazendo várias vezes esse ciclo de especificação, desenvolvimento e validação. Validação aqui seria o teste, né? O engloba o teste. Então, você entende uma parte do cliente, desenvolve aquela parte, valida aquela parte. Aí volta, especifica mais uma parte, desenvolve e valida. E assim por diante. Então, gera uma versão inicial, versões intermediárias, até ter uma versão final do software. Uma primeira atividade aqui seria tipo fechar o contrato, né? Então, define o escopo do sistema e negocia o contrato do projeto com o cliente. Note que isso aqui parece muito com os métodos ágeis que eu vi isso mais na frente no curso. Também tem essa ideia de você fazer por partes, né? Então, os métodos ágeis que vieram muito depois desses modelos de processo aqui, a ideia não foi simplesmente criar essa interação, porque isso já existia. A ideia dos métodos ágeis foi tentar tornar as coisas mais ágeis, né? Como o próprio nome diz, eliminando um pouco do overhead de comunicação. A ideia de fazer por partes já é conhecido há muito tempo. Os métodos ágeis vieram bem depois. Baseado em reutilização, que também o Somerville coloca na primeira categoria, ele chama a atenção que muitas vezes o software não é desenvolvido do zero, baseado na existência do software pré-existente, ou componentes reutilizáveis pré-existentes. Então, se a sua empresa segue essa filosofia, faz mais sentido seguir esse processo, onde você vai analisar componentes que você já tem no seu repositório, alterar os requisitos, quer dizer, se por um acaso o seu componente não atende perfeitamente o requisito do cliente, talvez você consiga negociar com o cliente um desconto, alguma mudança no requisito, de tal forma que você não tenha que implementar novos componentes. Você consiga reusar os componentes ou fazer pequenas modificações nos componentes para reduzir mesmo o retrabalho de ter que ficar reimplementando coisas que já atende os requisitos. Uma vez que você conseguiu negociar essa questão, você reusa o componente ou projeta um novo componente. E aí tem essa tarefa aqui que às vezes você tem que projetar um novo componente, mas pensando sempre que ele vai poder ser reusado no futuro. Então, com reuso aqui, eu vou projetar pensando que aquilo vai entrar no meu repositório de componentes que pode ser reusado no futuro. E, finalmente, integrar tanto os componentes que você conseguiu reusar diretamente, quanto aqueles que você teve que desenvolver novamente. Então, esse é um terceiro modelo de processo, também conhecido na literatura de engenharia de software há bastante tempo, mas se aplica a um contexto diferente, né, onde você tem componentes reutilizáveis. E a empresa trabalha tentando maximizar a reutilização desses componentes. Os outros 3 que o Somerville coloca naqueles que lidam com mudanças. Eu não gosto tanto dessa categoria, porque, para mim, os anteriores também, de certa forma, lidam com mudanças, mas é como o Somerville classifica.
Então, coloca prototipação, que é a ideia de você criar um protótipo rapidamente, muitas vezes começando pelas telas, e depois descartando aquele protótipo e refazendo com outro modelo de processo. Então, na verdade, isso aqui é para ser combinado com outros modelos de processo, de tal forma que no início, talvez você não conheça bem o que o cliente quer, você faz um protótipo para entender melhor os requisitos do cliente. E depois a ideia é que o protótipo seja descartado e você refaça aquilo usando um outro processo, um outro modelo de processo. Mas também discute que muitas vezes o protótipo não é descartado, ele é evoluído, o que pode trazer problemas. Por exemplo, o protótipo foi mal feito e aquele problema de ter sido mal feito vai propagar ao longo da vida do software. É feita uma discussão nessa linha também. Um quinto modelo de processo que também eu coloco é o entrega incremental. Note que os termos de própria modelagem parecem muito, né? O entrega incremental com o desenvolvimento incremental. Esse daqui. Cuidado que na prova vocês podem se confundir. Então, eu posso pedir na prova, por exemplo, para explicar o desenvolvimento incremental e você acabar explicando o entrega incremental. Ou vice-versa, né? Eu pedir alguma coisa sobre o entrega incremental e você acabar respondendo de acordo com o desenvolvimento incremental. Então, os termos confundem um pouco, os processos se parecem. Então, fiquem atentos a essa semelhança entre os nomes que acaba causando confusão. Mas o entrega incremental, acho que ele é mais recente que o outro, e ele, de certa forma, ele tenta complementar uma parte que o outro não cobre. O desenvolvimento incremental não cobre. Por exemplo, a parte da arquitetura. Ele tentar ter uma preocupação maior com a visão mais abstrata do sistema. Então, tentando minimizar o impacto na arquitetura, planejando a arquitetura e tentando fazer os incrementos que adequam a arquitetura. Então, nós temos um ciclo interno aqui, onde são feitos vários incrementos, mas tentando respeitar a arquitetura. Então, esse que é o diferencial principal aqui, é você ter essa preocupação de não comprometer demais a qualidade arquitetural do sistema. Se precisar refazer a arquitetura, está previsto, né? Você tem um ciclo maior que onde você pode definir novos requisitos, associar requisitos aos incrementos e refazer a arquitetura, né? Projetar a arquitetura. Mas a ideia é que a maior parte dos ciclos você incremente o seu software sem ter nenhum impacto arquitetural, que a revisão arquitetural seja menor. Então, esse processo que prevê isso, que a arquitetura deve ser o mais estável possível e não deve ser alterada a todo momento. Beleza? E, finalmente, o modelo espiral, o espiral de Bowen, que propõe esse modelo espiral. No livro está um pouco diferente a figura aqui, mas eu tentei colocar no slide a essência do que é o modelo espiral. Que é você ir crescendo o software em versões, incrementalmente, então parece um pouco com entrega incremental e desenvolvimento incremental, mas ele prevê coisas específicas para cada ciclo. Por exemplo, começar com protótipos. Primeiros ciclos aqui onde o software está surgindo, começar com fazendo prototipagem. E depois seguir incrementalmente e as atividades, de certa forma, parecido com o do modelo cascata. Então, em cada ciclo de incremento, a empresa desenvolve seguindo a sequência de requisitos, modelagem, implementação, testes. Então, de certa forma, esse modelo combina os vários outros, mas apresentando de uma forma diferente, com essa ideia de que o software vai crescer ao longo do tempo, começando a partir de protótipos e crescendo, seguindo a sequência de atividades que já estava previsto no Cascata, que é um dos primeiros modelos da engenharia de software. E é isso, o capítulo 2 é basicamente esses 6 modelos de processo. Você tem alguma pergunta sobre essa parte? Aqui tudo bem, né, pessoal? Vamos à aula 4, né? Então, a aula 2 foi o capítulo 1, a aula 3 foi o capítulo 2, a aula 4 foi o exercício, que foi o exercício do Trello. Então, exercício, tipicamente, como todo mundo fez o exercício, né? Ou era tarefa, né, que todos fizessem, pode ter alguma coisa que envolva o exercício, né? Posso, por exemplo, colocar uma tela do Trello e pedir, como que você faria para
representar uma atividade, a pessoa que é responsável pela atividade e o prazo da atividade no Trello. Então, pode ter alguma coisa assim, ou pode ter alguma mesmo questão fechada de múltipla escolha envolvendo o Trello, mas mais como exemplo. Então, não vou cobrar muitos conceitos do Trello, mas posso usar ele como contexto para perguntar alguma coisa sobre processo, por exemplo. Então, pode ser cobrado na prova alguma coisa sobre o Trello, mas não diretamente. Vai ser cobrado mais indiretamente o Trello como contexto para cobrar um outro conceito de processo, por exemplo, ou de requisitos, alguma outra coisa que foi vista, métodos ágeis. Posso colocar uma figura do Trello, por exemplo, e pedir para vocês escolherem qual que é o processo que está sendo modelado ali, qual dos 6 processos está sendo modelado ali naquele projeto, ou está sendo usado ali no projeto do Trello. Bem, aula 5, que é o capítulo seguinte, você me viu, capítulo 3, se eu não estou enganado, é métodos ágeis. Então, principalmente comparando aí processos tradicionais, que são baseados numa especificação mais detalhada do projeto, né? Mais documentação, mais requisitos, mais projetos, enquanto os métodos ágeis propõem menos documentação, menos especificação, menos requisitos, menos projeto. Acho que talvez não tenha tanta diferença, já que métodos ágeis também cobre bastante a parte de teste. Então, a ideia dos métodos ágeis era, tipo, por que a gente precisa de tanta documentação? Muitos dos sistemas não precisam ter tanta qualidade e não precisa ter tanta documentação. Então, os métodos ágeis veio para contrapor isso. A engenharia de software mais clássica, antes dos métodos ágeis, tinha uma preocupação muito com qualidade. Os métodos ágeis vieram para contrapor, dizendo, às vezes a qualidade não é tão importante. O sistema não é um sistema crítico. O sistema é um website, não é um sistema só de notícias, um jornal, por exemplo, não, de notícias online. E, obviamente, que tem que ter um software ali por trás para o repórter postar a notícia, para o editor alterar as notícias, decidir o que vai para o ar, o que não vai, qual que é o layout da página, vamos supor, o jornal Estado de Minas, o que seja. Então, obviamente, tem um software ali por trás, mas se tiver um bug, uma notícia ficar quebrada, ou se uma notícia sai fora do ar antes da hora, se muita gente tentar acessar a notícia o link está quebrado, a notícia está levando para um site diferente, não é problema, ninguém vai morrer, não vai ter grandes prejuízos desse tipo de coisa. Então, às vezes, o software não precisa ter tanta qualidade. Então, os métodos ágeis pegam por esse lado. Às vezes, você pode abrir um pouco mão da qualidade para ter um pouco mais de agilidade. Então, os dois cenários vêm para contrapor isso. Os tradicionais, mais qualidade, mais documentação. Os ágeis, menos qualidade, menos documentação. Por outro lado, mais agilidade, que é o que pode ser o foco para algumas empresas ter a resposta mais rápida para o cliente, responder mais rápido, mesmo que abra um pouco mão da qualidade. Então, tem o manifesto ágil discutido, tem 4 alicerces principais aqui do manifesto ágil. Então, quem assinou o manifesto ágil, quem começou esse movimento, sempre chama atenção que tudo aqui é importante. A questão é o que é mais importante. Então, eles falam que o mais importante é indivíduo e interação do que processo e ferramenta. Então, eles chamam a atenção que isso é importante, processo e ferramenta. Por outro lado, eles consideram mais importante o indivíduo e a interação. O outro só tem funcionamento mais do que documentação abrangente. Então, eles também chamam a atenção que documentação é importante. Por outro lado, eles consideram mais importante, né, os assinantes ou quem propôs o manifesto ágil, considera mais importante o software funcionando do que a documentação. Agora, a relação com o cliente é mais importante do que a negociação de contrato. Responder a mudança é mais importante do que seguir um plano. Então, a engenharia de software mais clássica focava nessas coisas: planejamento, contrato, documentação, processo e ferramenta, enquanto o movimento ágil, o manifesto ágil, resolveu contrapor dizendo para muitos sistemas, não para todos, não é uma coisa que se aplica a tudo, mas para muitos sistemas é mais importante o que está em negrito do que o que está, do que o que não está em negrito. Depois que surgiu o manifesto ágil, ou mesmo junto com o manifesto ágil, surgiu vários exemplos de métodos ágeis, ou de propostas de métodos que seguiriam essa filosofia dos métodos ágeis. Um dos primeiros foi o XP, Programação Extrema.
que surgiu mais ou menos junto para dizer, o que a gente quer dizer com o Manifesto Ágil é isso, é que tem um conjunto de práticas que podem ser seguidas, que estão inspiradas no desenvolvimento incremental, mas que dá agilidade ao desenvolvimento de software, abrindo um pouco de mão de documentação, de processo, de qualidade, de coisas que geram esse overhead, essa demora na entrega do software. Então, tem assim, na aula, não vou repetir aqui, né, mas tem um conjunto de práticas do XP, que lida muito em coisas do tipo questões técnicas. Envolver por pares, testar primeiro, envolvimento do cliente, integração contínua. Então, tem várias práticas do XP. Eu acho que eu não coloquei nos slides aqui, eu não coloquei, mas está lá nos slides da aula 4, né, que é essa aula aqui. É 4, não, a 5, né? 4 foi exercício, aula 5. Depois, mais recente, até mais popular, tem o Scrum, ou Scrum, que é uma filosofia de gerenciamento. Enquanto o XP tinha uma preocupação mais com questões técnicas, desenvolvimento incremental, desenvolvimento do cliente, programação por pares, testar primeiro. Então, o XP tinha uma preocupação mais do que ser feito. O Scrum tinha uma preocupação maior em como gerenciar isso, de gerenciamento. Então, o Scrum, ele propõe você pensar no seu software como um conjunto de backlog. Os termos mantive em inglês, que é o mais comum ser usado, os termos em inglês mesmo. Então, o Project Backlog, que é um conjunto de artefatos que precisam ser desenvolvidos, um conjunto de coisas a serem desenvolvidas, seriam os requisitos, né? Na nomenclatura mais clássica da engenharia de software, seria um conjunto de requisitos. Tem um Sprint Backlog, que seria um conjunto de coisas a ser feito no próximo sprint, onde um sprint tipicamente é de 2 semanas. É de 2 a 4 semanas. Então, na figura aqui que eu coloquei, representa 30 dias, mas na verdade pode ser 15 dias. E para cada sprint, né, cada ciclo de 2 a 4 semanas, ter o ciclo diário de 24 horas. Então, tem coisas que devem ser feitas para gerenciar diariamente um projeto Scrum. Por exemplo, as reuniões diárias, acontece todo dia, proposta do Scrum, e as reuniões de planejamento do sprint e conclusão do sprint, que ocorre a cada ciclo do sprint, que pode ser 2 a 4 semanas. 2 a 4 semanas. Tem muita coisa envolvida também no Scrum, né? Assim como no XP, que está lá na aula 5, mas que eu não coloquei no slide aqui, se alguém quiser, a gente pode voltar lá nos slides da aula 5 para tirar alguma dúvida, ou qualquer outra aula. Mas, basicamente, essa ideia de métodos ágeis está no capítulo 3 do livro do Somerville. Eu coloquei também como literatura adicional esse livro aqui de qualidade de software, porque ele complementa algumas coisas, principalmente do Scrum, que o Somerville não foca muito. Então, o Somerville ele explica bem detalhadamente o XP e explica superficialmente o Scrum. E aí eu coloquei essa outra literatura que explica um pouco mais de detalhe o Scrum. Beleza? Mas os slides da aula e o capítulo 3 do Somerville é suficiente, não precisa se preocupar em procurar esse livro, não. Eu coloquei mais para complementar para quem não se sentir satisfeito com esse capítulo 3, que achar que fala muito pouco do Scrum, que é um pouco mais de aprofundamento. Então, esse livro aqui explica um pouco mais sobre o Scrum, principalmente. Explica outros métodos ágeis também. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Acabando, então, essa aula 5, só falta a aula 6, que é a aula de requisitos, que é o capítulo seguinte do livro Somerville, capítulo 4, certo? Se a minha conta estiver certa. Que já é a primeira atividade daquelas do Cascata lá. Então, a gente vai, ao longo do curso, ir seguindo aquelas atividades, mais ou menos na ordenação do Cascata. Então, primeiro é o requisitos. Então, nessa aula 6 aqui foi explicado o que é requisito, classificação de requisitos, principalmente na classificação mais clássica, né, mais comum, que é requisitos de usuário, requisitos de sistema. Então, o que é requisito de usuário, o que é requisito de sistema. E a outra classificação que é requisito funcional e requisito não funcional. Também é bem comum na engenharia de software. Aí, sobre engenharia de requisitos, seria como técnicas para obtenção de requisitos, né? Então, a gente vê aqui aquelas atividades principais, licitação, análise, validação dos requisitos.
e algumas técnicas que são comumente usadas na fase de elicitação de requisitos. Por exemplo, técnica de cenários, caso de uso, ponto de vista. Então, o SummerView discute várias técnicas que são usadas para se obter requisitos. Na literatura de engenharia de software, costuma chamar o termo elicitação de requisitos. Então, eu coloquei aqui o termo comum, mas às vezes é um termo que vocês não estão acostumados. Para quem é da engenharia de software, já está acostumado com elicitação de requisitos, mas pode ser um termo incomum para outras pessoas. Classificação de requisitos, coloquei também. Então, o que é requisitos? São serviços fornecidos pelo sistema. O que é engenharia de requisitos? São essas 4 atividades principais aqui: descobrir, analisar, documentar e verificar os requisitos. A classificação entre requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Então, o que são requisitos funcionais? Diz explicitamente o que o software deve fazer. Requisitos não funcionais não diz o que o software deve fazer, mas ainda assim o software deve fazer. Então, nem sempre é documentado, ou nem sempre é explicitado no documento de requisitos. Então, nem sempre você diz que o software tem que ser seguro, que o software tem que ter desempenho, que o software tem que ocupar pouco espaço em disco, que o software tem que ser isso e aquilo. Então, isso aí é assumido que o software tem que atender. Então, às vezes o documento não fala explicitamente. Um bom documento de requisito, ele fala explicitamente, mas muitas vezes o documento, assim, do dia a dia, não se lembra em falar tantas coisas de desempenho, de espaço em disco, etc. Mas ainda assim o software tem que atender. Então, são propriedades e restrições do sistema que nem sempre estão explicitamente documentados, mas impactam o sistema como um todo e deve ser atendido. E muitas vezes é mais importante que o requisito funcional. Então, o SummerView discute bastante isso, de que o requisito funcional, se ele estiver ausente, o software vai funcionar, só vai perder aquela funcionalidade, aquele requisito que não foi implementado. Mas o requisito não funcional, ele não pode estar ausente. O software não pode ser inseguro. O software não pode ter baixo desempenho. Então, é mais importante o requisito não funcional do que o requisito funcional. Uma outra classificação de requisitos comum é requisito de usuário e requisito de sistema. Então, basicamente, requisito de usuário é um documento com a especificação dos requisitos, pensando num leigo, uma pessoa não técnica, não da área de engenharia de software, que não é da área de TI. Uma pessoa, sei lá, se você vai desenvolver um sistema bancário, é o gerente do banco, é o caixa do banco, é o funcionário do banco qualquer. Então, não necessariamente ele sabe o que é um banco de dados, o que é um sistema de arquivos, o que é um sistema operacional, o que é uma topologia de rede. Então, o documento de requisitos tem que evitar um pouco esses termos técnicos, porque o cliente pode ser que ele não conheça esses termos técnicos. Então, esse é o chamado requisito de usuário. Você vai dizer o que o sistema faz, mas usando linguagem natural e diagramas simples, de tal forma que o seu cliente, que não é da área de TI, não precisa ser da área de TI, consiga entender o que é o sistema. E o requisito de sistema seria aquele documento que é feito mais detalhadamente para a equipe de desenvolvimento. Então, a equipe de desenvolvimento, ela sabe o que é um banco de dados, o que é uma rede, o que é sistema de arquivos, etc. Então, o documento de requisitos de sistema pode ser um documento mais técnico, focado nesse público, que é o conjunto de pessoas que desenvolvem o sistema. Os desenvolvedores, testadores, analistas do sistema. Basicamente, a distinção principal é essa. Tem várias técnicas para você levantar requisitos, então o SummerView discute várias ao longo do capítulo. Eu acho que na aula eu não cobri todas, eu acho que eu cobri só algumas delas, se eu não me engano, cenário e caso de uso a gente ainda vai cobrir com mais detalhes. Eu falei um pouco sobre etnografia, um pouco sobre descoberta ou ponto de vista. Então, nessa aula aqui eu não cobri todas essas técnicas, eu acho, mas algumas delas a gente ainda vai ver mais para frente no curso. Mas no capítulo SummerView eu discute essas 5 principais aqui. Ponto de vista, ou descoberta, entrevista, cenário, caso de uso, etnografia. Isso está no capítulo 4 do SummerView. Aqui foi só realmente um lembrete para vocês do que foi dado no curso até aqui.
Essa aula 6, aula 7, aula de hoje. Então, aqui acaba a matéria. Então, nós são 4 capítulos do livro, 4 aulas teóricas e 2 aulas práticas. Então, não tem muito conteúdo. Na verdade, uma aula prática, né? Aula 4. E mais a aula 1, que foi uma aula mais de introdução. E é isso, pessoal. Alguma dúvida ou pergunta sobre a matéria? Ainda, pessoal? Acho que não, professor. Se tiver ficado ruim em alguma parte do vídeo, eu regravo aquela parte e coloco lá online. Mas essa aula é só para tirar dúvida mesmo. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade para perguntar. Se quiser que repita alguma coisa, fica à vontade. Mas, de qualquer forma, as aulas já estão todas lá disponíveis até agora, né? Acho que é isso, então, pessoal. A gente se vê na quarta, então. Na quarta, não se esqueça que a prova é 5, né? 17 horas, vou começar a explicação da prova. E tem que terminar até 18h40. Então, tentem não se atrasar a aula de quarta, que é importante começar no horário para não ter problema com o tempo. Tranquilo, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Ok, obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Até quarta. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Tchau. Falou, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite.